Estamos começando pela TV Japi, Revista Japi. E olha, hoje nós temos uma personalidade jundiaiense, uma psiquiatra jundiaiense, amiga nossa, e que aí hoje nós vamos falar de um assunto que às vezes pode parecer pesado, mas é um assunto do cotidiano, um assunto que acontece nas famílias, e é muito bom, e a doutora Maria Cristina de Stefano, e ela é psiquiatra, e ela vai fazer as suas apresentações, e milita aqui na nossa cidade, aqui em Jundiaí. Maria Cristina, que eu conheço há muito tempo. Isso mesmo. Posso chamar você de Cristina? Pode, faz favor. Cristina, fala um pouco de você, se formada onde, você fez psiquiatria, onde, quanto tempo você trabalha aqui em Jundiaí? A minha história médica é bem diversificada. Eu me formei em Santos em 1976, então esse ano a gente está fazendo 40 anos de formado, né? Fui para Santos em 71, morei lá durante esse período e depois de formada eu já estava até casada nessa época, em 75 eu me casei no 5º ano. Nós viemos para São Paulo e na época eu fui fazer o curso de saúde pública. Eu fiz a USP em 78, 79, fiz o curso de saúde pública para ter o título de especialista em saúde pública. Trabalhou com saúde pública? Trabalhei até 16 anos, até 96, de 80 a 96. E foi essa a causa de eu ter me tornado depois psiquiatra. Porque os últimos 6 anos do meu trabalho, eu trabalhei dentro do Hospital do Juqueri, né, na parte psiquiátrica, mas como médica sanitarista. E comecei a frequentar, por curiosidade, a residência de psiquiatria, que tem até hoje a residência não é mais ligada à Faculdade de Medicina de Jundiaí, agora é do SUS, mas a residência já tem, ela foi fundada em 60, então ela já tem bastante tempo, né? Você pegou a época do Juqueri bravo mesmo, né? Que era... Não tanto, não. Eu já peguei em 96, quando a gente saiu, que eu pedi demissão pelo programa de demissão voluntária do Mário Covas, porque eu fiz o título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 96 e obtive o título. Aí eu já não me identificava mais com a saúde pública. Então vou contar um negócio para você. Eu sou seu colega de profissão nesse aspecto. Eu fiz saúde pública também na Unicamp. Então... Porque minha ex-mulher fez junto com a Jane Naline, que hoje é juíza. Na época ela era a enfermeira alto padrão. Enfermeira, isso. E junto com o Nazi. Ah, sim. Tá? Eu os levava. Tá. Na Unicamp. E aí eu assistia aula. Ficava lá de ouvinte. De ouvinte. Aí eu acabei fazendo o curso de saúde pública de ouvinte. É isso mesmo, e eu acho que é um curso excepcional, excelente. Né? Ele é excelente e muito triste, né? Porque, imagina, na década de 80 a gente sabia que por volta de 2010, 2020 ocorreria uma nova epidemia, né, de dengue, porque acabou o controle do mosquito, né, na década de 80. E esse mosquito acabou aqui na região sul-sudeste, mas na Amazônia ele sempre existiu. Então ele veio de avião, né, pra cá na década de 90. Porque não é brincadeira. Não, é sério. Veio meio de avião, de navio. Veio de avião, vem mesmo, vem dentro do avião. Vem na carga, né, e veio de navio também. E aí recolonizou e está nessa situação que a gente está vendo. Então, em 96, aconteceu também uma situação que foi o plano de demissão voluntária no governo do Mário Covas, e o Quércia tinha acabado com a carreira de sanitarista. E aí eu fiquei pensando, muito bem, o que eu vou fazer dentro da carreira pública? E não tinha muito o que fazer, porque a maioria dos sanitaristas se tornaram políticos, né? Tá aí o Palocci, que não me deixa mentir, Miller, aqui. Os outros colegas da região que foram para a carreira política. E como eu não me identifico muito com essa área, eu então, já tinha o título de especialista, eu pedi demissão do Estado e fiquei só com o consultório em psiquiatria. Dentro da psiquiatria a gente vai fazendo cursos e especializações, né? Na época também eu já estava ligada à Unimed, eu sou cooperada fundadora da Unimed,
que isso foi em 89. E dentro da Unimed também eu tive cargo de diretor, né? Eu entrei numa diretoria e para isso eu fui fazer curso de gestão em saúde na FAAP, então também tenho o título de especialista nessa área. Mas a psiquiatria, ela foi mudando muito nesses últimos 30 anos, né? Por quê? Porque ela foi se tornando cada vez mais neurológica. Hoje é as neurociências, né? Nós nem falamos só em psiquiatria ou em neurologia, não cabe mais. Esse espaço foi ocupado por muitos trabalhos científicos e essa área vem se integrando demais. Você acha que hoje as doenças neurológicas e a neurociência hoje já está mais casada com a psiquiatria? Muito mais. Muito mais a ponto de que, apesar de nós, os psiquiatras, nós somos os médicos muito bizarros, né? Porque a gente trabalha como psicólogo e medica como neurologista. Mas as neurociências vêm integrando muito, porque o neurônio não pode ser dividido. Ele é uma entidade em si mesmo extremamente séria. Na célula cardíaca, você não pode dividir a célula cardíaca, aquela que bate e aquela que transmite eletricidade. Elas fazem isso de forma muito integrada. Então, o que acontece é que a psiquiatria, apesar de a gente ainda ter muitos preconceitos, ter muita rejeição, até por conta dos próprios colegas médicos, nós estamos hoje muito mais equipados para diagnósticos, para tratamento. A terapêutica melhorou muito, né, nesses anos todos, e medicamentos cada vez mais específicos, né? Nós caminhamos para uma psiquiatria absolutamente personalística. Provavelmente um dia você vai num colega e ele vai te fazer um mapeamento tão sério, clínico e laboratorial, que você vai tomar um remédio específico para o Douglas. E não vai servir para mim, para a Cristina, nem vai servir lá para o Rodrigo. Então, essa ideia e essa prática estão possibilitando que a gente faça controle de doenças que não tinham esse possibilidade, né? Então, vamos até falar um pouquinho desse preconceito que você falou, que ainda no nosso país, até por uma questão de subdesenvolvimento, eu, no psiquiatra, não sou louco. Outra frase extremamente horrorosa que isso é tudo da sua cabeça. Isso. Mesmo, tudo da cabeça, é da sua cabeça mesmo. E não tem jeito porque sintomas emocionais. Eu imagino o cérebro, né, o nosso órgão mais importante, a nossa chave mestra, né? O que ele é? Ele é uma grande produtora de pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, né? As emoções básicas. Então, né, essa produção cerebral, ela não é comparável a nenhum outro órgão do corpo humano. E não está no coração. Essa expressão que a gente fala assim, olha, está aqui. Isso é simbologia, porque não está aqui. Aqui só bombeia. Isso mesmo. Está aqui. Está tudo no miolo, né? No miolo, está tudo no cérebro. Acontece que muitas das repercussões emocionais, elas são corporais. Sim. Então, quando uma pessoa diz, eu tenho, por exemplo, um quadro de ansiedade aguda e não posso ficar num ambiente fechado como esse, ela começa a ter sintomas físicos da ansiedade, sintomas psíquicos da ansiedade e sintomas comportamentais da ansiedade, por exemplo. Então, esses sintomas todos, esse conjunto de respostas físicas, mentais e comportamentais, é que vão dar a dimensão da doença, do transtorno emocional. E hoje a gente tem medicamento acessível e que a pessoa vai sentir que ela está no controle dos sintomas. Vamos falar disso, que eu quero que você olhe para lá, porque isso é muito importante. Pois não. As pessoas hoje, a questão da ansiedade hoje é a doença moderna. Tem uma disputa séria aí entre a ansiedade e a depressão. Isso, depois nós vamos cair na depressão. Então, a ansiedade. E a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu estou tão ansioso, não sei porquê. Boa ideia. Eu ouço isso assim, quase todo mundo falando isso. E aí você mascara esse quadro comendo.
comendo, bebendo, se drogando, porque a droga de adição álcool cabe e outras drogas, né, que lícitas ou ilícitas, né? E você altera o comportamento para tentar se livrar daquela ansiedade, que é uma doença. Só que você não aceita isso, porque você fala, eu sou normal, por que eu vou no psiquiatra? Eu não sou louco. Bom, não tem nada a ver com loucura. Não, hoje quando a gente fala... Explica um pouco isso, porque nós estamos falando para as pessoas que a grande maioria sofre disso hoje. De ansiedade. Isso. Então, nós temos que lembrar de uma coisa super séria, né, Douglas? Nós saímos de uma vida urbana saímos de uma vida rural para uma vida urbana. Competitiva. Veja, quando a existência da vida rural, ela tem uma série de ansiedades. A gente espera a chuva, porque plantou feijão. A gente espera que não chova, porque eu tenho que colher o feijão. Eu espero que a lua mude para parir a vaca que está na hora. Eu espero que a lua não apareça para não perturbar as roseiras que eu podei. E por aí vai, né? Nessa migração da vida rural para a vida urbana, que ocorreu há 100 anos, mais ou menos, isso no mundo inteiro, não foi só no Brasil, o que acontece? Todo o planejamento que existe dentro da nossa mente, né? A mente é aquilo que funciona nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, na fala, nos comportamentos, teve que se adaptar. Só que não deu tempo em 150 anos para o cérebro humano se adaptar de uma vida agrária, que tem 4 mil, 5, 6 mil anos, para a vida urbana, que tem 150, 200 anos. Então, o que você falou, eu me sinto ansioso e não sei porquê, é muito relativo, porque se você sentar e começar a conversar, a pessoa vai identificar aquilo que tornou-a ansiosa, né? A sensação e a vivência de uma falta de espaço, né? Nós gostamos de espaço, nós humanos. A sensação e a vivência... Diminuição do espaço pessoal, vamos dizer assim? Do espaço físico pessoal, né? Nós hoje trombamos uns nos outros. E trombamos os carros, né? Não tem espaço físico adequado. Se a gente for ver as cidades, elas surgiram pequenas e não tem dinâmica urbana suficiente para a população que existe hoje. Nós não temos espaço emocional, né? O espaço emocional que é necessário para o trânsito das emoções, para um acolhimento emocional, está muito restrito. E isso faz muito mal para a saúde mental. Nós temos uma necessidade de segurança que hoje a gente não consegue ter, né? Fisiológica, de trabalho, amorosa, tudo, né? Não, principalmente segurança no sentido de estar seguro. Sim. Né? Hoje nós temos mais medo da polícia, né? Coitada da polícia, mas a gente tem mais medo do que sensação de que ela vai me proteger. Né? Ficou tão misturados os conceitos e os valores que as coisas são invertidas. E isso faz muito mal. Né? Nós não tivemos oportunidade de um tempo milenar para superar essas adaptações. Elas são muito rápidas para o nosso conjunto corporal. Né? Nós estamos vivendo muito e vamos ter muito mais problemas de saúde porque a gente está vivendo muito. E somatizamos, né, tudo isso. Fora o processo também de não reconhecer emocionalmente e aí colocar no soma, né, no corpo. E isso também vai se somando, né? Então eu tenho úlcera, mas eu também tenho enxaqueca, mas eu tenho hérnia, mas eu também tenho artrose. E essa somatória todas traz o que a gente chama falta de qualidade de vida. Então, quando a Organização Mundial de Saúde define o que é qualidade de vida, e são mais de 12 itens para uma sobrevivência saudável, se a gente for avaliar, né, existe um inquérito, o questionário de qualidade de vida, nós vamos ver que o psiquiatra hoje, ele pode ser o médico da qualidade de vida. É aquele indivíduo que consegue ainda ver o indivíduo como um todo, né, nesse ser biopsicossocial.
Então, a ideia de que o psiquiatra só trata de louco é uma ideia medieval. Ela tem 200 anos. É isso que eu queria que você deixasse bem claro. Quando os loucos eram acorrentados, saíam da rua e eram excluídos. Para tirar esse preconceito que É existe. muito sério. É muito sério. E o preconceito também veio porque os métodos ancestrais lá do século XVIII, do século XIX, eram terrivelmente graves. Não se tinha como conter um surto psicótico. Então era jatos de água fria, o tal do eletrochoque, que hoje é um dos métodos mais excelentes que existem, mas tem as suas indicações sobre anestesia geral dentro do centro cirúrgico, né? Não tinha medicamento, né? O que se usava cloral, sulfato de magnésio, né? Eram umas coisas, clister. Viu? Reza brava. Quer dizer, então, essa ancestralidade parece que ainda está incorporada. Até no inconsciente coletivo das pessoas, achando que de repente, olha, psiquiatra é para louco. Então, essa fala, ela é muito discriminatória, né? Hoje se fala em não ter discriminação, mas para vocês saberem, eu acho que é importante, o público sabe disso. Essa discriminação, tanto com os profissionais de saúde mental, quanto com os pacientes de saúde mental, chama psicofobia. É crime. É a mesma lei que criminaliza qualquer outro tipo de discriminação, por raça, cor, religião, status. Então, não cabe no século XXI a gente fazer esse tipo de discriminação. Eu não vou no psiquiatra porque é médico de louco. Normalmente, a gente... Ou impedir o tratamento... De outro. Do filho, sim. da esposa... Você não vai porque você não precisa, você não é louco. Não, e o pior, Douglas, é do pai e da mãe. Né? Porque hoje a nossa população idosa, ela precisa se manter idosa e mais saudável. Então, quando começa o idoso a ficar mais quieto, a chorar porque vê a novela na televisão, ou a ficar entristecido por alguma coisa, você fala, ai, para com isso, parece, tá ficando lelé. Né? Tá ficando... idoso é assim mesmo. Não, depressão em idoso é um negócio sério e tratável. Então, falar, não, é assim mesmo? Não, não é. Não é assim mesmo. Precisa abordar a coisa de uma forma clínica. Se você tem uma taquicardia, né? O seu coração começou a bater muito, você não gostou, você não fica dirigindo o dia inteiro. Você para o carro e fala assim, vou no pronto-socorro. Não estou gostando. Você pode estar infartando, né? E se chegar num pronto-socorro e estiver infartando, você é um a menos a morrer, não é isso? Mas quando chega na doença mental, parece que espera-se que o cérebro cure por si mesmo. Isso até não cabe. Pelo próprio preconceito, mas também por uma grande dose de ignorância, né? Então, de desconhecimento do funcionamento das patologias, vamos dizer assim, que ocorrem, né, nas doenças mentais. Essa é uma questão, hoje a gente não discute mais, né, se a questão da informação é algo a ser dado ou a ser negado. Sim. Né? Fornecer informação é um direito do cidadão de recebê-la e é um direito de quem sabe passar. Então, imagina na década de 80, quando começou a AIDS, se nós tivéssemos agido como sempre na história do mundo. Não vamos passar informação, não vamos falar nada. Vamos esconder. Isso é a chamada doença gay e acabou. Eu lembro na época, em 82, eu estava aqui no Centro de Saúde ainda, em Jundiaí, onde é hoje o ambulatório de retaguarda. Na época, a conta é que existiriam mais de 6 milhões de diabéticos em 2000. Como isso não aconteceu? Por quê? Porque houve uma revolução dentro da informação médica. Sim. Quanto mais pessoas souberem que essa doença é transmissível sexualmente e se protegerem, menos pessoas vão ser contaminadas. Sim. E houve uma revolução na atitude sexual das pessoas que passaram a pensar, pera, a coisa aqui é meio grave, eu posso morrer. Naquela época eu morria. Inclusive nas gerações posteriores,
Porque nós somos da época que, olha a questão ética, né? Que falar da camisinha, nossa, eu vou falar com camisinha com você, pelo amor de Deus. Eu vou achar que ele está me assediando. Lógico. Já está me convidando. Pera, Douglas, espera aí, Não camisinha era? quê? Que isso? Eu sou uma mulher de respeito. Não era né? assim? Era. E se hoje a continuasse? E se continuasse assim? Então, se continuasse, ia ser uma Os 6 questão milhões de de morte. mortes. 6 milhões de mortes. De morte, como ainda é na África. Sim. Né? Então, o que nós precisamos, por isso essa revolução toda da medicina e na psiquiatria, ela vem, e não é só na psiquiatria, se a gente for ver a revolução que houve na genética, dentro não só da medicina, mas a genética como precursora de células-tronco, precursoras de melhoria genética de plantas, melhoria genética de raças, né, de cavalo, de boi. Então, houve uma evolução tão grande que, de repente, falar eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco, é uma coisa que parece do Napoleão, né? Do século passado, né? Falar eu sou o Napoleão, né? Não existe mais isso, né? Hoje é terrível. Mas essa sua abordagem traz aí, né, a questão do que hoje é psiquiátrico, é a qualidade de vida. É o médico que pode abordar tudo isso, que pode chamar outros interlocutores para a manutenção da saúde. É o médico que vai falar, olha, a questão de peso, a senhora vai tomar uma medicação que até eu posso prescrever, mas tem que ir no nutricionista, tem que fazer atividade física, precisa mudar a forma da sua vida. Então, eu vejo muito essa possibilidade. Isso não é a minha opinião pessoal, é o que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Então, é uma evolução muito grande. Tá. Cristina, nós vamos chamar o nosso intervalo, que já passou meio programa. Opa! Sério. Nossa, o assunto vai longe, hein? E no segundo bloco, daí a gente vai falar mais da questão da depressão também, que é uma doença que está atingindo... Né? Muito da população mundial e ainda também se tem muito preconceito em relação a isso. Muito. Tá bom? Então, voltaremos já já. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. TV Japi, a TV de Jundiaí. Alô, amigos, voltamos pela TV Japi com Revista Japi. Estamos aqui hoje com a psiquiatra Maria Cristina de Estepa, que eu chamo de Cristina, nós somos amigos aí há muito tempo. Cristina, vamos falar, hoje nós estamos fazendo a gravação desse programa, que é o Dia Internacional da Mulher. Que todos nós conhecemos a história das mulheres que reivindicaram direitos naquela fábrica, que depois foram assassinadas, foram queimadas e tal, tudo mais. Bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, que acabou virando até mais hipocrisia do que uma verdade aí de avanço para a mulher. Porque só a título de informação, segundo a ONU, cada 10 mulheres, provavelmente 7 no planeta serão se viciadas, abusadas, espancadas. Né? Então é um número, quase 70% das mulheres acabam tendo problema físico ou emocional, em função
do relacionamento, da vida, do macho, que ainda é machista para burro, todas aquelas coisas. Vamos falar assim, por que a mulher hoje se sente tão deprimida? A evolução continua, não acabou. A evolução no sentido de que nós, mulheres, sejamos vistas com tanto valor quanto os homens, está num processo, né? E isso é muito moderno. Existiram na antiguidade várias civilizações femininas. A gente evita falar feminista, né? Que Não, feminismo, o matriarcado como poder, vamos dizer assim. Até a palavra matriarcado tem sido questionado, porque não é uma imposição, era um convencimento que a mulher e as leis que regiam a feminilidade são mais próximas da humanidade do que o patriarcado, né? Tá. Então, a humanidade foi evoluindo, isso é sério e é muito curto. O tempo nosso de humanidade é curtíssimo, né? Em termos de a gente comparar com a evolução... Do homem moderno, vai 30 mil anos de existência. É muito pequeno. Muito pequeno. Então, o que acontece hoje, vamos voltar lá, nós temos uma sociedade urbana. A mulher precisa ter essa disposição e essa disponibilidade de acesso ao que for possível. Não é o homem que... Eu sou contra essa visão de que isto é intencional masculino. Não, é de uma história que precisa ir evoluindo. Sim. Não vejo essa coisa, é um machismo que implica nisso. Não vejo assim, mas o que a gente vê é que há uma necessidade de um apoderamento da dignidade feminina. Não porque o homem vai dar, mas porque nós podemos conquistar. Até como amadurecimento dessa relação toda, Exatamente. Do posicionamento social, sociológico e tal, tudo. Evolução, evolutivo. Evolutivo. É só lógico que aqui nós temos que ver isso no aspecto filosófico, Sim. no aspecto histórico, sociológico, antropológico, pessoal, financeiro, ou seja, é uma vastidão de frentes de trabalho que deixou a nossa situação feminina numa pressão muito grande, né? Acontece que aí existem os problemas, essas frentes todas causam atrito, causam conflitos, adaptações melhores ou piores. O problema é que a mulher consegue fazer essa evolução. Quem não está conseguindo fazer essa evolução é o homem. Até porque... De acompanhar a evolução da mulher? Ah, sim, porque do mesmo jeito que nós entramos no mercado de trabalho, e isso se deu a partir da Primeira Guerra Mundial, então é muito pouco tempo, né? E a mulher foi para o mercado de trabalho porque os homens foram para a guerra, e isso se intensificou mais ainda na Segunda Guerra Mundial, quando toda a indústria passou a ser feminina porque os homens estavam no campo de batalha, estavam se matando. Então a mulher foi para a indústria automobilística, para a indústria de geladeira, para a indústria de máquina de costura, para a indústria naval, para a indústria metalúrgica. Por quê? Porque os homens estavam na guerra. E quem fica em casa? As crianças, os velhos e as mulheres. Olha que bizarro, né? Enquanto os homens se matam, a mulher evolui. Isso mesmo. Não é um quadro... Paradoxal. Paradoxal, né? E triste. Sim, a humanidade evolui por crises, né? Então, toda vez que nós estamos vivendo uma crise terrível, né? Que não é causada mais por guerras, mas é causada por outros fatores, agora econômicos. Ou a Terra sobrevive e nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso, ou nós vamos morrer tudo junto, né? Porque nós vamos matar o planeta. E o pior é que tem data. De habitabilidade. Habitabilidade e extração de recursos, né? Uma coisa assustadora. Nós estamos num ponto crucial. Crucial. Então, quando que essa coisa começa a ficar traumática? Por quê? A Segunda Guerra Mundial faz muito pouco tempo. Né? Tem 70 anos. Sim. Não é nada. Não é nada. Eu tenho 65, ou seja, quando eu nasci, estava acabando a guerra.
Não, ainda tinha Guerra da Crimeia, ainda tinha conflito, pedaços da Segunda Guerra em vários lugares do mundo. O que aconteceu nesse meio tempo, nessa questão feminina? Os homens continuam buscando a feminilidade passada. Da mulher do século passado. Então eu fico muito brava quando uma mulher fala assim, meu marido é muito bom, ele até lava a louça para mim. Eu falo assim, ele lavou só o seu prato? Mas que marido bonzinho. Por quê? Espera um pouquinho, ele lavou a louça para nós, né? Agora, bonzinho porque ele lava a louça? Espera um pouquinho, mas você é boazinha quando você sai e trabalha das 7 às 7. E vem cuidar dos filhos. E chega em casa, tem louça, e você fala, nossa, mas ele me ajuda muito, ele lava a louça para mim? Pera, cadê o equilíbrio? Então, nesse sentido, me parece assim, que está desorganizado esse processo. Alguns países, né, do planeta aqui já conseguiram fazer essa conta de chegada, né? O lar é de ambos. Tanto que na Suécia, o homem agora fica em casa 6 meses afastado para ajudar a mulher nesse primeiro ano de vida da criança. Porque se a criança não for amamentada, ela vai ter pouca saúde. Agora, quando a gente trabalha e chega em casa cansado, né, e o filho da gente fala assim, mãe, mas você não trabalha, você só conversa, né, como é o meu caso. Então, veja como isso é ancestral, né, como isso é uma coisa assim, né, trabalha o homem que sai de casa, vai para o escritório, fala no telefone, agita, levanta, entra na internet, fala com o celular. E a mulher que trabalha, principalmente eu, psiquiatra, que só converso, meu filho tinha 6 anos quando ele falou isso. Então veja que ainda nós estamos num descompasso. A mulher evolui, ela tem muita flexibilidade. Os homens são mais rígidos. Então, essa flexibilidade de integrar o lar, o trabalho doméstico, compartilhamento de tarefas, ainda é uma coisa que deixa a mulher muito deprimida. Vamos falar um pouquinho da depressão agora, porque você lançou um livro, e esse livro chama-se Suicídio, a epidemia calada. Isso mesmo. Isso. O que combinou com esse lançamento desse livro? Depois, com a exposição de quadros que você fez, o que tudo isso ocasionou e por que isso mexeu tanto com a sua vida? Explica um pouquinho pra gente. Então, eu tenho 2 filhos, né, o Felipe e o Plínio. Né, e em 2012, o Felipe se matou. Novembro, dia 25 de novembro, nós só soubemos no dia 27. E ele era funcionário público, municipal, e foi através de um telefonema que alguém me ligou e falou, mas ele não veio trabalhar ontem, não veio trabalhar hoje, e a gente não está conseguindo falar com ele. Ele morava sozinho? Morava sozinho, apartamento dele. Quantos anos ele tinha? 34. E o Felipe sempre foi muito independente. Ele nasceu no dia 7 de setembro e a gente chamava ele de Senhor Independêncio. E eu achei estranho, porque eu fiz aniversário dia 21 de novembro, o meu outro filho Plínio fez dia 23. No dia 24 nós fizemos uma festinha em casa, um churrasquinho. E ele estava super bem, brincou com os amigos, tudo. E no dia seguinte ele vai e se mata. Bem, eu fiquei arrasada como mãe, como médica, sem entender nada do que estava acontecendo, completamente desorientada. A morte súbita de alguém é um processo extremamente grave, porque você entra numa casa que você não entrava frequentemente. Parecia distante. Você mexe em documentos que você não sabe exatamente o que você está procurando. Entra um processo que eu chamo horroroso, que é o processo da burocracia da morte, que é devastador. Um monte de gente pedindo um monte de documento que a gente fica perdido. Processos de inventário. Bem, nesse meio tempo de desmanche o apartamento dele, eu achei 10 cadernos manuscritos. E nesses cadernos que eu encontrei 10 anos de diário.
Na época eu peguei, empacotei, amarrei com barbante, falando, não quero ver isso nunca na minha vida. Só que aquilo fica ali, né, chamando a atenção. E outra, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, eu sou culpada, eu não sou culpada, eu devia ter falado, não devia ter falado, será que foi porque eu fiz isso? Ou seja, a gente vai se misturando, vai se imiscuindo nessa morte, a ponto de falar, não, fui eu que matei meu filho. Ah, fica uma coisa horrorosa porque isso. a culpa acaba tomando conta. A culpa é de quem? Sim. Né? Quando você tem um homicídio, você vai atrás do homicida. Sim. Quando você tem um acidente de trânsito, você vai atrás do causador. E no suicídio? O causador não morreu junto, não sabe como. Só que um belo dia... Como você elaborou tudo isso? Ah, então, como é que eu elaborei? Eu comecei a pensar e a estudar muito sobre suicídio. Comecei a ler tudo que caía na mão sobre suicídio, eu entro na internet, descobri que existia uma especialidade que chama suicidologia, que não é médica, tem antropólogo, tem sociólogo, historiador. Eu não sabia disso. Suicidologia. Tem médicos, tem psicólogos, mas é da área mais da antropologia e da sociologia. Nisso eu começo a ler uma série de coisas, de livros, inclusive livros técnicos, médicos, porque eu tinha tido só um paciente na minha vida de profissional, nesses anos todos de consultório. Então, aquilo é chocante, né? E a gente começa a procurar um significado, né? Até para conseguir continuar vivendo. Né? Quem eu vou ser a partir desse fato? O que eu vou fazer a partir disso? Como eu vou ser mãe de filho morto? Como é que a gente ama filho morto? As questões são tão sérias e tão íntimas que a gente às vezes pensa que está realmente ficando atordoado. Só que aí eu me lembrei do Bendito dos Cadernos, um dia à noite chorando para Dedéu, porque a pior coisa que tem é sábado e domingo. Né? São dias devastadores para o luto. Eu falei, eu vou ler aquilo lá. E eu peguei o primeiro e vi que era uma coisa muito lúdica, ligada mais a que ele gostava de fazer, que era pintura, restauração. Aí eu falei, não, vou ler o último. E peguei esse último caderno e quando eu comecei a ler, eu fui entendendo o grau de sofrimento, o grau de deterioração psíquica, a dor emocional que tem uma pessoa numa depressão grave como ele estava. E o que me chamou mais a atenção é que nos últimos 3 anos dessa vida tumultuada, mascarada, extremamente dissimulada, né, em relação aos outros, existia um ser tão fragilizado, mas tão doente, e pior, ele começou um abuso de álcool enorme, porque o álcool é um sedativo. Sim. Ele chegou a beber álcool de cozinha. E eu me lembro que nessa fase, mais ou menos concomitante àquilo que ele relatava, eu falei para ele, né, várias e várias vezes, Felipe, você não está legal, você está se isolando, você está um chato, você está com essa mania de falar mal de todo mundo, você está virando um misântropo, né, que a gente Sim. chama, né, aquela coisa irritante, né, irritado com tudo. E eu me lembro muito bem que ele falou uma frase assim, eu não vou aguentar o governo do PT, eu morro antes. Mas depois a gente foi descobrindo que ele falou muitas frases dizendo que ia morrer em breve. Né? Para Fernanda Traude, eles tiveram um diálogo e ele falou assim, Fernanda, eu descobri que os caras quando vão para a cadeira elétrica ou quando vão tomar aquelas injeções mortais, eles já vão completamente dopados. Não é uma boa ideia para a gente morrer? Então, assim, ele estava sinalizando de maneira indireta. Isso mesmo. Então, ó, isolamento, dependência química e o quê? O que a gente chama o terceiro de desânimo, desespero, desesperança. Então, depressão, dependência química, desespero, desesperança, trio calafrio. Isso aqui quer dizer que a pessoa está pensando seriamente em se matar. Mas ela não quer se matar por
por conta desse processo, ela quer se matar porque ela não aguenta mais o sofrimento, essa deterioração, entendeu? Então, quando a gente pensa no suicida, hoje ainda tem uma conotação muito moral, né, do suicídio. É um covarde. Nada disso. Fez isso para chamar atenção. No pronto-socorro, né, eu falo que é o pior lugar que uma tentativa de suicídio pode ser acolhida, né? O cara fala, vê se você dá outra vez, se você faz a coisa direito para não vir dar esse trabalho aqui para nós. Então a conotação moral é tão pejorativa, tão grave. E tão agravante. Agravante. Então você já tem uma pessoa que está um caco, fragmentada, e ainda ela está toda confusa e fala alguma coisa que ela não, o que você ouve, né? Para com isso, cara. Você é jovem, você tem a vida inteira pela frente. Que é isso, cara? Vamos tomar Isso é coisa da sua cabeça. Né? Então, hoje a gente sabe uma coisa terrível. Antes de uma pessoa se matar, ela geralmente passa por 3 médicos 1 ano antes. Ninguém pergunta para ela como ela está. Porque se alguém tivesse nessa condição de falar, você veio aqui porque você está com dor de estômago, tá? Mas como é que está a sua vida? Você está bem? Você é casado? Ou estar preparado para detectar qualquer desses sintomas. Esse é um problema. E fazer um encaminhamento psiquiátrico. Sim! Chegar e falar assim, olha, cara, isso que você tem pode ser uma depressão e tem tratamento. Você quer que eu te dê o nome de um psiquiatra da minha confiança? Você precisa falar com alguém da sua confiança, porque isso é sério, né? Não, ninguém fala, né? Então é por isso que eu chamo o livro de epidemia calada, porque o indivíduo se cala, o médico se cala, a família se cala, a sociedade se cala, porque é proibido falar de suicídio. E critica. Critica o morto ainda. É sério. É sério. É um problema seríssimo isso. E o pior, o Estado se cala. Sim. Né? Só para você ter ideia, Você acha que o Estado não se preocupa com saúde mental? Não sabe. Não tem a menor ideia disso? Não, olha, existe uma discrepância assim, horrorosa. O Brasil investe hoje na AIDS um X, não vou querer ser injusta e falar um número que não é verdadeiro. Vamos dizer 100X. Sabe quanto investe em saúde mental? Nada. 0X. 0X. Porque está tudo no SUS, e está tudo no CAPS, e está tudo no município. Então, o que acontece? Existe lá a medicação básica da saúde mental, chamada cesta de saúde mental, que é uma cestinha, né? Perto do que se necessita. O resto tem que fazer processo para conseguir, que é o processo da farmácia de alto custo, e não tem como valorizar. Para os programas de depressão especificamente, não tem nada. Tem 2 remédios na rede pública. O nosso tempo está indo, mas eu quero que você fale uma coisa também, que é muito importante. As pessoas têm este preconceito. Mas isso é coisa da sua cabeça, sai dessa, vamos tomar uma. Isso. Vamos bababá. Bom, e a pessoa está naquele processo deteriorando, né? A psique dele, ele está num problema sério, o que a gente chama doença da alma, vamos dizer assim, porque ele está com uma doença grave. As pessoas não detectam aquilo, mascaram isso e tem receio de fazer com que vamos ajudá-lo. Tem. Certo? Muita dificuldade. E precisa de ajuda. Precisa. Então, eu gostaria que você... Bom, primeiro, a doutora Cristina escreveu esse livro aqui. Não, é o Felipe que escreveu. É o diário dele. É o diário do Felipe, agora que eu estou vendo aqui. Você foi apenas a porta-voz daquilo que ele escreveu. E você está dizendo exatamente a epidemia calada. Você está mostrando, através do que ele escreveu, a deteriorização que ele estava passando mentalmente. Para quê? Para que as pessoas tenham consciência de que isso é sério. Olha, vamos fazer uma continha rápida para ver como a questão do suicídio é sério no mundo. A Organização Mundial de Saúde fala assim, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. No Brasil é a cada 40 minutos. Uma pessoa
Então, se a gente fizer 40 conta disso, vezes isso, vezes horas, vezes dias, vezes meses e nós vamos vezes chegar a um ano, número absurdo. muito mais que todos os acidentes de trânsito que existem no país. Como que a pessoa, agora importante para que você possa inclusive ajudar as pessoas que tenham pessoas passando por este processo. Primeiro, como identificar e segundo, o que fazer. Isso mesmo. Por favor. Então, como identificar? Eu acho que uma das melhores pontas desse novelo chama-se dependência química. Dependência química não é só de ilícitos. A primeira dependência química que causa depressão é álcool, bebida alcoólica. E cerveja não é refrigerante, cerveja é bebida alcoólica. Então, se o jovem, porque o problema nosso hoje é que essa incidência aí é entre 16 e 35 anos de idade. Aqueles idosos que antes se suicidavam, está chegando cada vez mais próximo. Dos 16 aos 35. Então, maior incidência. Dependência química de álcool. Gente, alcoolismo é a maior, ela é muito mais incidente do que cocaína. Lógico. Tá certo? Você para em qualquer boteca. Isso mesmo. Então, é bom, bonito e barato, não é isso? Altamente sedativo, né? Primeiro ceda Entorpece. o frontal, então você perde a censura, depois entorpece outras regiões do cérebro, você perde o equilíbrio, depois entorpece o cerebelo, você morre, né? Então, o alcoolismo, sim, mas eu só bebo no fim de semana. É alcoolismo, porque quando bebe, abusa. 20 cervejas. Isso mesmo. Então, abusa. Então, alcoolismo. E outras drogas, tá? Então, começa assim, né? O cigarro, o álcool, depois vai para os ilícitos, a maconha, a cocaína, o crack. E o pior, os químicos, que hoje, né, o pessoal chama de doce, né? Existe uma série de substâncias químicas que são chamados os psicodislépticos, né, porque muda a estrutura química do cérebro. Moral da história, essas drogas são de altíssimo poder neurotóxico. Álcool é neurotóxico. Sim. Quando a gente toma o etanol, né, o álcool etílico, ele vai se transformar em álcool metílico. E você sabe o que é álcool metílico? Ele é destrutivo, ele é neurotóxico. Mata. Então, e mata neurônio. Então, o que está acontecendo? Abuso de substâncias químicas, inclusive álcool. Isolamento. Isolamento contumaz, é aquele cara que entra em casa, não fala e vai para o quarto, bota um fone de ouvido e fica lá horas. Ou fica no videogame horas. Vai mal na escola. Começa a faltar no trabalho, irritabilidade altíssima. Nós temos que lembrar que a depressão é diferente no homem e na mulher. E depressão no homem é depressão irritada, é depressão ansiosa. Na mulher é mais depressão melancólica. Menina começa a chorar o dia inteiro, começa a ficar no quarto, não quer sair do quarto, não vai para a escola. Na sequência, muito tempo dormindo, muito tempo. O adolescente dorme e tem que dormir, mas falta da escola para dormir, falta do trabalho para dormir. E começa com esse discurso da vida não vale a pena, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, se eu morrer eu não faço falta, se eu morrer vai ser um alívio para vocês, porque eu só trago do trabalho. Então, esse tipo de discurso pessimista, e pessimista no sentido existencial, esse conjunto é alguém que precisa receber acolhimento, não crítica, acolhimento. E aí sim, ser encaminhado para um psicólogo, ser encaminhado para um psiquiatra, ser encaminhado para um serviço da UBS, que seja, porque ele está tendo sintomas graves que precisam ser... De doença mental que precisa ser tratada. Tratada.
Né? Hoje... E não tem nada a ver com falar assim, ele é louco, não tem nada disso. Não, isso não é loucura. Esquece. Não. Aí a loucura começa se o cara começa a falar sozinho demais, aí tem Transforma outros de 100 sintomas. outra história. Xingar a guarda, isso aí já é outro problema. Mas depressão é um negócio muito escamoteado. Então, falta de higiene corporal, né? Você começa a ver aquela... Cara, não toma banho. Não corta a unha, não toma banho, não quer... Menina começa a deixar aquele cabelo horrível, obesidade jovem, né? Aquela coisa de ficar no dark, pode ser um modismo, tudo bem, se demorar 1 ano, 2, a gente até respeita. Mais que isso, não, precisamos enfrentar essa situação. É muito grave. Cristina, o nosso tempo terminou. Para finalizar, o que você dá de conselho para essas famílias que têm esse problema? Por favor, está na Saraiva, daqui do shopping, o livro está lá. Que é esse livro? É um depoimento extremamente sério. O livro tem hoje, essa 2ª edição, graças a Deus, né? Eu acho que é uma vitória no Brasil a gente dizer que está na 2ª edição um livro. Tem um prefácio do Dr. Neuri Botega, que é professor da Unicamp, especialista em suicídio. Tem o meu depoimento como mãe. O que eu espero é que as pessoas comecem a tomar consciência de como essa questão é uma questão de saúde pública. Sim. Então, você imaginou, Douglas, eu falar assim para você, olha, não vamos falar no mosquito, porque senão aumenta a dengue. E sabe qual é o grande problema? Que ainda, infelizmente, e que eu batalho há mais de 30 anos, eu fundei Conselho de Segurança, eu fiz N palestras, eu briguei para burro contra o Estado, e ainda o Estado trata o seguinte, a questão do jovem, né? A questão do rapaz que está com drogas e tal, tudo mais, e que acaba, às vezes, tendo um comportamento mais agressivo, em função disso tudo. Vamos diminuir a idade... A minoridade penal? Então, vamos prendê-lo com 16 anos, que nós nos livramos do problema. Nossa, cada vez que eu ouço isso... Isso aí dá mais 40 minutos de programa. Eu penso assim, meu Deus do céu, que assassinato que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Social. E essa é uma questão mais séria ainda. Dependência química é doença, não é sem vergonhice. E é uma doença gravíssima. E a pessoa que sofre... O doente que tem esse problema com crack, com drogas mais agressivas, e que ele fica numa abstinência desgraçada e sai fazendo loucura e matando, assaltando, parari, parará, sabe o que a gente faz? Vamos prendê-lo porque a gente soluciona. E mais, sabe qual é o melhor? Vamos matá-lo. Nós nos livramos do problema. Eu acho que o problema é a morte social, né? Como nós estamos deteriorados na relação humana e na relação de tratarmos a questão da saúde mental nesse país. Muito grave. Né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Aqui, nós vamos depois embarcar nessa linha aí para discutir isso, porque são dos problemas maiores que a gente está enfrentando nesse país e a gente está vendo que de repente isso está virando agenda pública, política. Urgente. Política. Tem maluco aí defendendo isso abertamente, candidato à presidência e falando assim, tem que matar. Meu Deus do céu. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. É muito bom a gente poder ter esse trânsito de informações com a comunidade. Eu não sou de Jundiaí, eu estou aqui há 33 anos, mas me sinto cidadã jundiaense. Você é. Então, como mãe, como psiquiatra, como cidadã, é um direito da gente. Aliás, eu me sinto muito gratificada de passar informação. Muito obrigada. Eu que agradeço, olha, minha amiga pessoal, a Maria Cristina de Stefano, e que tem um trabalho aí muito importante nessa área e que está aí divulgando a sua experiência pessoal exatamente para quê? Em prol da humanidade. Isso mesmo. Vamos começar pela nossa comunidade. Agradeço. Obrigada. Obrigado.